Alô? Boa noite, hoje é dia 15 de maio de 2019 e é muita alegria participar com vocês meu primeiro vídeo oficial do meu canal. A gente está fazendo uma reunião agora com o Rodrigo. O Rodrigo Alves, ele é o diretor de Relações dos Investidores da Ser Educação e é uma ação que hoje eu não tenho na minha carteira, mas que eu já tive bastante, eu gosto bastante da empresa, faz algum tempo que eu não olho e não faço conta, mas eu gosto bastante da empresa pelo que ela é, pelo que ela tem feito, no sentido de pegar alunos que têm uma base menor e lançar eles. Então, ensinar de maneira que eles consigam se projetar suficientemente, bastante, e aí conseguir várias oportunidades. Eu vou deixar a palavra com o Rodrigo. Rodrigo, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por vir. E eu queria que você falasse um pouquinho. O Rodrigo vai falar ao longo dos primeiros tempos, ele vai passar pela apresentação inteira. Anotem suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida que você acha que seja muito urgente, você pode colocar. Coloquem as suas dúvidas no Q&A, só para deixar claro para quem for assistir depois. Ao vivo estão os alunos do curso, então os alunos e ex-alunos, né? Então, vai fazendo suas perguntas e aí no final eu passo as principais, ou se der todas as perguntas. Rodrigo, a palavra está com você. Obrigada. De nada, Heloísa, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou aqui dividir minha apresentação. Boa noite para todos. Espero que funcione aqui da maneira esperada. Feito, eu acho, né? Feito. Bom, eu queria apresentar um pouco da história da Ser Educacional e nessa apresentação eu espero que possa contar para vocês uma história interessante, não só de investimento em bolsa, mas a história da empresa e como que nós chegamos até aqui e para onde pretendemos ir. Eu queria só fazer um pequeno comentário antes de começar a apresentação. Espero não dizer nada que não aconteça no futuro, mas é importante sempre lembrar que uma apresentação para investidores, ela tem que levar em conta que as estimativas da empresa podem não acontecer. Uma outra coisa que eu sempre gosto de falar para investidores individuais é lembrar sempre que ser sócio de uma empresa não necessariamente é uma operação de curto prazo. Ser sócio de uma empresa é participar da história dela. É claro que as pessoas têm liberdade para entrar ou sair, mas eu sempre recomendo que se olhe para uma empresa da mesma forma que eu olho quando eu invisto em outras empresas que eu não conheço tão profundamente como eu conheço a Ser, entrar nela como um sócio e pensar nisso como um investimento de longo prazo. Eu acho que esse é o motivo pelo qual eu venho aqui conversar com todos, mostrar como é o desenvolvimento do nosso negócio aqui. Então, a gente vai falar de 4 grandes coisas. O primeiro é o perfil da empresa. Depois, uma parte que eu acho bastante interessante, que é entender como nós vemos o setor de ensino superior brasileiro e um pouco do approach, né, da forma que o Ser Educacional capta alunos, que eu acho que é bem diferente da forma que normalmente se vê, especialmente nos grandes centros, acho que no Norte e no Nordeste, a forma social com que a gente enxerga o negócio tem uma razão de ser e gera muita exposição de marca. Depois a gente vai falar um pouco das vias de crescimento, quais são as formas de desenvolver a empresa daqui para frente. E aí, rapidinho, eu vou falar de resultados operacionais e financeiros. Eu acho que isso vai ser um tema que vocês vão ter discussões mais profundas com a própria Elo. E aí a gente pode responder perguntas e respostas aí para a sessão de perguntas e respostas. Então vamos lá, né? O perfil do Ser Educacional. Eu acho que uma parte interessante é que a empresa ela é das poucas empresas listadas em bolsa que efetivamente nasceu na região Nordeste. A sede da Ser Educacional é em Recife. Nós somos líderes nos nossos mercados, especialmente ali no Nordeste. Mais recentemente, temos uma posição bem relevante no Norte. Nossas marcas são muito conhecidas. A Uninassal é a marca principal do Nordeste, inclusive por pesquisa do Estado de São Paulo.
a Uninassal é a marca mais reconhecida da região. Isso é muito importante no setor de educação. No norte, nós temos a UNAMA, que é conhecida em Belém como a melhor universidade privada da região norte. Além disso, a UNAMA ela ocupa o espaço das católicas em Belém, dado que lá não tem universidade católica, então ela é a universidade mais conhecida da região. Para vocês terem uma ideia, o julgamento do Chico Mendes foi feito dentro da UNAMA. Mais recentemente fizemos em abril uma operação na qual a gente pretende fazer a aquisição da Uninorte, que é a marca mais conhecida de Manaus. Isso a gente detalha um pouco mais à frente. Outra coisa interessante da SER é o portfólio completo. Nossas universidades têm todos os tipos de cursos. Nós temos cursos de medicina em Recife, nós temos direito, odontologia, fisioterapia, administração. Então não é aquele tipo de instituição com poucos cursos, nós temos todo tipo de curso. E outra coisa que vale muito a pena analisar é que nós somos uma operação que teve licença para operar o ensino à distância apenas a partir de 2017, que nos coloca numa posição que é uma das nossas vias de crescimento e desenvolvimento do ensino à distância, que é muito importante, dado que é um mercado com 2 milhões de alunos e nós temos apenas 28 mil hoje. Outra coisa interessante dentro das nossas vias de crescimento é a própria expansão do número de cursos dentro de uma mesma instituição de ensino. Nós temos hoje cerca de 60 unidades e 250 polos. Lembrando que em polos, em 2017, nós tínhamos apenas 15, então são mais de 200 polos, o início de operações em apenas 2 anos. E a outra via de crescimento é a própria expansão orgânica do número de unidades. Nós temos 14 unidades com menos de 3 anos de operação. Isso também é muito importante porque o ciclo operacional de uma unidade nova começa a se desenvolver a partir do 3º para o 4º ano. E a quarta via, que eu falei até há pouco tempo, a terceira via, desculpa, a aquisição da Uninorte, que é justamente o mercado de M&A. Nós temos mais de 20 operações de aquisições na nossa história, fizemos uma esse ano, somos um player ainda pequeno em relação aos maiores players de educação no mercado, nós temos 160 mil alunos apenas, e os competidores maiores têm entre 500 e 1 milhão de alunos. Além disso, o item 4, o nosso DNA de inovação, engajamento social, que é uma coisa bem importante, o nosso trabalho social, e de também o que a gente chama de proposta de valor para o aluno, que a Luísa falou no começo. O que é isso? É você trazer uma estrutura de qualidade, um bom sistema de ensino, bem localizado, a um preço que é mais convidativo do que as instituições que a gente chama de elite, e tem um posicionamento de preço mais alto, mas não necessariamente conseguem trazer a mesma proposta de valor que nós trazemos para o aluno, aliando todas essas coisas. Outro ponto importante, além de ser uma empresa que nasceu no Nordeste e que está vindo para outras regiões a partir do Nordeste, nós somos a única empresa do setor que tem um acionista controlador. Eu particularmente acho isso importante nesse setor, porque é um setor que precisa ter uma visão de longo prazo, as marcas se constroem ao longo de muitos anos, e tem um controlador que tem interesse em permanecer na empresa por muitos anos e fazer esse processo construtivo ao longo dos anos, evita com que a empresa caia em alguns riscos que esse setor tem, que é necessariamente o risco de tentar ter uma base de alunos muito grande e depois ter uma dificuldade maior de sustentar essa base. Acho que os movimentos que a gente busca fazer são movimentos expansionistas, mas por conta de ter um acionista controlador que se importa muito em ser uma referência dentro do setor, o nosso foco em prover uma qualidade de ensino e uma sustentabilidade de resultados ao longo do tempo, eu acho que é um fator importante. Passando para o slide 6, em falar um pouco da história da SER. Ela nasceu ali no começo dos anos 2000, nasceu já como uma empresa focada no ensino for profit, que a gente chama, ou com fins lucrativos. Então, desde o começo da empresa, ela sempre focou em ser uma empresa com altos índices de rentabilidade.
A família fundadora, o Janguier Diniz e o seu irmão, que é o Jânio, que é o presidente, começaram essa trajetória a partir de Recife, criando a sua primeira faculdade naquele tempo, e tiveram um processo de crescimento orgânico até 2008 bastante interessante. Criaram uma marca chamada Uninabuco, que é uma marca que a gente usa como marca de combate. Então, a Uninasal em Recife é a marca que a gente usa como dominante. A Uninabuco é uma marca que nasceu para atingir um segmento de população de mais baixa renda, e a gente usa uma estratégia de duas marcas para que uma proteja a outra em termos de preço. Por que isso é importante? Porque no ensino superior, a reputação da marca é muito relevante. Então, se mais ou menos, vou fazer um paralelo aqui com a Heloísa, se ela vender o curso dela por R$10, as pessoas talvez não tenham a mesma percepção de quanto que ela vende o curso dela ao preço de hoje. Se eu vendo um curso do Damodaran por 10 milhões de dólares, talvez ele tenha uma percepção diferente se eu vendo o mesmo curso do Damodaran por $1.000. Isso acontece muito em educação. E é uma parte interessante quando a gente compara com o varejo. No varejo, quanto mais barato, mais atrativo eu fico para o meu público. Em educação, quando eu começo a baixar demais o preço, talvez eu tenha um risco reputacional aqui a trabalhar. Então, a Uninabuco nasceu, ela opera até hoje, especialmente na região metropolitana do Recife, mas o processo de crescimento orgânico na região Nordeste, com a criação em João Pessoa de operação nova, Campina Grande uma operação nova, Paulista, que é a região metropolitana de Recife, tudo isso se desenvolveu até 2008, quando eles perceberam que havia um espaço grande para crescer por aquisições. Existiam instituições de ensino relevantes à venda, e aí foram buscar o Cartesian Group, que foi uma empresa de private equity, que investiu na SER, comprou em torno de 11% da SER em 2008, e esses recursos foram usados para aquisições. E aí foram feitas uma série de aquisições, as primeiras operações a serem compradas no Norte, outras no Nordeste, e aí, 2013 foi o nosso IPO, já no que a gente chama de onda do FIES, né? O FIES entrou em 2012 para valer no mercado de ensino superior. Eu vou entrar nos detalhes do FIES mais na frente. E nesse período, entre 2013 e 2015, nós fizemos duas aquisições relevantes. A Unama, que é a que eu mencionei, no Norte, em Belém, e a UNG, aqui em São Paulo, foi a nossa primeira operação fora do eixo Norte-Nordeste. A UNG foi uma operação bem interessante para a gente, porque aprendemos muito com os processos fora das nossas regiões de origem. E em 2017 fizemos também duas pequenas aquisições, que a gente chama de licenças universitárias. São operações que não têm alunos, mas você compra a licença que é dada pelo MEC. Por que isso é importante? Porque para abrir uma faculdade no Brasil te leva mais ou menos em torno de 3 anos. Em 3 anos você consegue credenciar uma faculdade nova com apenas 5 cursos, e o portfólio de cursos desejável para uma faculdade deveria ser em torno de 20 a 30 cursos. Então, para se conseguir um volume desses de cursos leva mais ou menos 5 anos. No Rio de Janeiro, o que nós compramos foi uma licença de centro universitário, que leva em torno de 10 anos para se conseguir. A vantagem da licença de centro universitário é que permite que você tenha autonomia para abrir novas unidades dentro da mesma cidade, sem pedir autorização adicional para o MEC, e também te dá autonomia para abrir quase todos os tipos de curso, menos o que a gente chama de 5 cursos regulados, que são medicina, odontologia, psicologia, direito e enfermagem. Fora isso, você pode abrir todos os cursos. E a transação mais recente, em 2019, que foi a compra da Uninord. Como é que essa operação foi feita? Nós fizemos um trabalho de aumento de capital em 2017, levantamos os recursos, e com os recursos que nós temos hoje, foi possível fazer essa aquisição. Então, essa é uma breve história da SER Educacional, como chegamos ao nosso IPO e como conseguimos fazer as aquisições mais relevantes.
E agora eu vou falar um pouco no slide 7 da nossa história desde do IPO. Então, nós começamos com 76 mil alunos, hoje temos 162 mil alunos, a empresa dobrou de tamanho. Tínhamos 23 unidades presenciais, hoje nós temos 60 unidades, 3 vezes maior. Não tínhamos o EAD, hoje temos 246 polos. Nosso faturamento em 2013 era de 370 milhões, hoje 1 bi 200. Nosso EBITDA hoje é 2,5 vezes maior do que do nosso IPO. E temos hoje também mais eficiência. Nosso EBITDA por estudante também tem conseguido crescer ao longo do tempo. Então, dado todos os percalços do Brasil, a questão do FIES, que é uma questão relevante que a gente vai discutir no próximo slide, a gente conseguiu aí ter um crescimento consistente e uma história de longo prazo que eu acredito que é interessante para que vocês conheçam. E a gente vai entrar um pouco nisso agora, discutir um pouco o mercado brasileiro e como nós trabalhamos socialmente a captação e manutenção de alunos e, muito importante, né, a geração de reconhecimento de marca, que é extremamente relevante para o nosso setor. Aqui no slide 9, esse é um slide mais conceitual que fala um pouco de como a gente enxerga o ensino superior no Brasil. Então, a base de alunos do setor hoje é em torno de 8 milhões de pessoas. E uma coisa bem interessante do Brasil é que o brasileiro tem a percepção, e os números mostram isso, de que o ensino superior, o diploma de ensino superior, ele dá retorno ao investimento, que comparado a alguns países, por exemplo, no mercado americano, essa é uma discussão muito forte, né? Se estar estudando naquelas que a gente chamadas Ivy Leagues, que são as principais instituições de ensino americanas, o aluno que sai de lá realmente tem o retorno do investimento. No Brasil, isso é bem diferente. É claro que o que o slide mostra aqui é quem tem o diploma do ensino superior consegue ter uma renda de mais ou menos 3 vezes quem não tem ensino nenhum e mais ou menos 2 vezes quem tem apenas ensino básico ou médio. Outra coisa interessante é que a taxa de desemprego de quem tem diploma de ensino superior tradicionalmente também é menor de quem tem apenas o fundamental ou não tem estudo ou está só no ensino médio. Então, o ponto aqui dessa apresentação é mostrar que existe uma questão a ser endereçada no Brasil. Por que o Brasil tem 8 milhões de estudantes, quando do outro lado, quando a gente tira a restrição de renda e analisa os alunos entre 18 a 39 anos que já concluíram o ensino médio, nós teríamos aí em torno de 35 milhões de pessoas de mercado endereçável chamado. E por que o setor não cresce? Ele não cresce porque a população brasileira tem uma renda média baixa, tem também um nível de poupança bastante baixo e com um ticket médio de mais ou menos R$600 por mês, esse mercado endereçável de 35 milhões cai para em torno de 16 milhões. E quando a gente considera as taxas de desemprego, esse índice de mercado endereçável pode cair ainda mais. Além disso, o Brasil tem uma questão importante, que é a concentração do ensino superior sendo ofertado nas capitais brasileiras. Ou seja, quando a gente sai das capitais brasileiras, o nível de oferta, principalmente dos cursos de engenharia e saúde, é substancialmente menor. Isso também dificulta a penetração, dado que o país tem uma densidade populacional ainda bastante espalhada. Isso nos leva à discussão do FIES. O que foi o FIES quando a gente olha os anos entre 2012 e 2014? E, na verdade, da forma que a gente vê, ele foi uma tentativa por parte do governo federal de cumprir uma lei chamada Plano Nacional de Educação. O que é isso? Essa é uma lei da época do Fernando Henrique Cardoso, que estipula, se não me engano, até 2024, que se dobre a penetração do ensino superior brasileiro. Então, o FIES ele foi, na prática, uma forma de tentar estimular que essa penetração existisse. O FIES foi muito forte do ponto de vista de geração de novos alunos no segmento entre os anos 2014 e 2012.
Quando teve a reeleição da Dilma, o FIES foi substancialmente cortado e hoje o setor vive um momento ainda desafiador, no sentido de que as safras do ensino superior são entre 4 e 5 anos. Então, o que nós estamos vendo hoje é a formatura dos alunos que entraram no FIES entre 2012 e 2014, associado a um ambiente econômico ainda difícil, com também um índice elevado de desemprego. Portanto, o setor hoje passa por um momento onde temos a redução drástica do número de vagas do FIES, que era o programa de financiamento estudantil do governo federal, com um índice de desemprego alto e agora passando pelas formaturas desses alunos do FIES. É por isso que a gente entende que é um momento interessante para se olhar o setor, justamente porque, como 2019 é o ano de maior formatura desses alunos das safras entre 2012 e 2014, dado que existe a possibilidade de estabilização ou até retomada de crescimento da economia e, quem sabe, uma redução do desemprego, nós temos aí um ambiente mais favorável para a estabilização de resultados do setor e um retorno possível do crescimento, especialmente porque em 2017 o governo, o MEC, soltou uma nova regulamentação para o ensino à distância. Por que o ensino à distância ele é tão importante para a penetração do ensino superior? Por dois motivos importantes. Primeiro, o ticket médio do EAD é de mais ou menos a metade do ensino presencial. Então, por natureza, isso ajuda a resolver uma parte do problema do mercado endereçável, que é a falta de renda disponível para pagar pelo ensino superior. E a segunda parte importante é justamente o fato das marcas mais tradicionais poderem entrar nesse segmento, lembrando que até 2017, 85% dos 2 milhões de estudantes de EAD no Brasil estavam na mão de apenas 6 competidores. Por que isso? Porque a regulamentação era muito intrincada para que os novos players conseguissem entrar no EAD, e com a mudança, o que a gente chama de novo marco regulatório do EAD, que saiu em meados de 2017, permitiu com que as marcas tradicionais, por exemplo, as marcas da Ser Educacional no Nordeste, pudessem passar a ofertar o ensino à distância. O que isso muda além da questão de renda? Muda também que as marcas conhecidas localmente, e isso é importante, no ensino superior, a Uninasal é extremamente conhecida no Nordeste, mas, por outro lado, desconhecida nas regiões Sul e Sudeste. Então, dado que existe essa vantagem das marcas, uma vez que as marcas regionais, no nosso caso, a UNAMA, a Uninasal e a UNG passaram a ofertar ensino à distância, nós saltamos de 7 para 28 mil alunos em apenas 2 anos. Então, isso mostra que o EAD começa a ser mais aceito pela população, uma vez que as marcas conhecidas estão oferecendo esse produto. E a outra coisa importante do EAD é que ele não vem sozinho. Existe agora um movimento de integração do ensino presencial com o ensino à distância, que é o que a gente chama de ensino híbrido. Isso é muito interessante, por quê? Porque não só te dá o alcance do ensino à distância, mas também permite que vários cursos possam ser ofertados por ensino à distância com aulas práticas nos polos ou nas unidades. Por exemplo, um curso muito conhecido agora no EAD é o curso de farmácia. Por quê? Tem uma expansão muito grande das drogarias no Brasil, especialmente no interior do Brasil, e o EAD permite com que você tenha maior oferta desses cursos e consiga treinar mais profissionais farmacêuticos. É a mesma coisa, um laboratório para farmácia serve também para nutrição, então você consegue expandir o número de nutricionistas no Brasil de uma forma bastante interessante, com um custo para o aluno muito melhor e também uma capacidade de diluição dos custos operacionais para as instituições, uma vez que os polos de ensino à distância criam o efeito rede, uma vez que você instalou isso. Passando agora para o slide 10, eu queria falar um pouco do reconhecimento das marcas e também
o nosso ciclo virtuoso de geração de valor social, que é uma coisa importante no nosso setor. Então, o quadro ele mostra o reconhecimento das nossas marcas por cidade, mas a parte interessante é como que a gente traz o aluno, e o aluno é muito conhecido pelo boca a boca. Como é que você gera o boca a boca? É como a gente passa aqui no slide 11. A gente gera uma série de projetos sociais, desde projetos como o Bike Sem Barreiras, ou mesmo, que são, na verdade, os que mais geram reconhecimento de marca, são os atendimentos de saúde. O que é isso? Nós temos a nossa universidade. A universidade tem os laboratórios. Imagina uma turma de odontologia. A nossa turma de odontologia, ela atende a população local cobrando R$ 5 por consulta. Então, isso resolve uma série de problemas locais, ajuda a prefeitura, ajuda a comunidade, e a comunidade começa a reverberar a sua marca positivamente. Lembrando que o brasileiro, em geral, ele não vai procurar a universidade para estudar necessariamente com base no ranking da Folha ou do estado de São Paulo. Provavelmente no Nordeste esses rankings nem chegam por lá. Eles conhecem as marcas por conta do reconhecimento local. É a geração de mídia espontânea pelo fato da gente apoiar o time de basquete, apoia o time de handball, que é conhecido. Nós temos, por exemplo, nosso time da Uninassal foi vice-campeão por 2 anos da Liga Nacional Feminina. Nós temos um zoológico em Belém, e lá esse zoológico é especializado em salvar animais que são pegos ilegalmente. Então, o governo muitas vezes não tem aonde colocar os animais que eles apreendem. A gente anualmente faz uma soltura de animais de volta para a vida silvestre, e isso gera uma mídia espontânea até internacional. E isso gera a atração da marca, gera o reconhecimento de marca e gera um efeito interessante, que é um marketing social com custo operacional muito baixo, porque o trabalho é feito muitas vezes pelos próprios alunos e professores, a gente trabalha a geração de mídia espontânea, e essa mídia espontânea ajuda a marca a ser reconhecida, e na hora que nós fazemos o vestibular, isso acaba reverberando no trabalho de captação e retenção dos alunos. Além disso, no slide 12, o que a gente mostra aqui é um trabalho grande na parte de mobilidade social. Então, além do que a gente chama de PDCA acadêmico, que é um ciclo acadêmico de grande controle das notas dos alunos, e é importante dizer nesse caso, a nota do aluno final não é dada pelo professor sozinho, ele é dado pela instituição, uma vez que a gente tem um trabalho que a gente chama de prova colegiada, ou seja, a cada final de semestre, a prova final vem da sede da companhia e não isoladamente do professor. Isso é muito importante porque nos permite saber o desempenho dos alunos, mas poder também comparar o desempenho dos alunos entre cada unidade e saber aonde que a gente pode ter alguma deficiência pedagógica a ser coberta. Então, isso ajuda o aluno a entender que tem um ciclo pedagógico que ele pode confiar e que ele é constantemente avaliado por uma equipe centralizada e não apenas pelo professor em sala de aula, que apesar de ser muito importante a presença do professor, ela na nossa visão não pode ser única, tem que ser um trabalho em conjunto. E a gente pode também mensurar consistentemente o desempenho de cada unidade. Além disso, desse apoio acadêmico, nós temos também um trabalho forte no que a gente chama de trabalhabilidade. É um pouco além do conceito de empregabilidade. Trabalhabilidade, além da geração de emprego, ela também trabalha o aluno para que ele possa ser, por exemplo, um empreendedor. A nossa instituição tem, por obrigação, curso de empreendedorismo para todos os cursos, mesmo a medicina. Odonto, ou direito, esse curso ele é perene para todos os perfis de aluno. Nós temos uma série de atividades, inclusive uma incubadora de startups, que eu vou chegar mais na frente para falar sobre isso, que são voltadas a ajudar o aluno a procurar o seu emprego ou mesmo ser o seu próprio
chefe, trabalhando esse conceito desde do teste vocacional, as parcerias com as empresas, o que a gente chama de feira de empregos, a gente faz. Nós temos um LinkedIn privado que ajuda o aluno a procurar o seu emprego, junto com as parcerias que a gente faz com as empresas, as mostras de empregabilidade e assim por diante. Outra coisa importante que a SER faz são os congressos multidisciplinares. O que é isso? Nós fazemos congressos nas cidades onde a gente atua. Esses congressos levam os autores dos livros que os alunos leem, levam pessoas importantes, presidentes de empresas, para que eles falem desses temas específicos e o aluno não fique apenas preso ao que é lecionado em sala de aula. Além disso, isso é uma ferramenta importante de captação de alunos, uma vez que esses seminários são abertos ao público geral e não apenas ao ambiente universitário. Falando um pouco no slide 13, como nós segmentamos as nossas marcas e os mercados. A gente entende que o mercado é dividido em 4 grupos. O de elite, que é o ambiente mais tradicionalmente conhecido, dominado pelas federais e pelas católicas. Nós nos posicionamos geralmente no Premium e no Balance, né? O Premium é onde a Nassau e a UNAMA geralmente estão, e o Balance é onde geralmente a Uninabuco e a Univeritas estão. Como é que isso se dá? Reputação de marca é uma coisa que acontece ao longo do tempo. Essa reputação de marca, ela evolui de acordo com, não só com o desejo de você posicionar essa marca. Você pode colocar um prédio muito bem feito, com uma estrutura muito boa, mas se a marca não é reconhecida, você não vai conseguir se posicionar no ambiente necessariamente de elite. Então, o processo de construção gradual de marca e também a nossa estratégia de posicionamento de marca. Como eu falei antes, isso é muito importante porque justamente pelo reconhecimento local da sua marca que é possível estabelecer os índices de precificação dos seus cursos. E agora vamos falar no slide 15 das nossas avenidas de crescimento e como a gente tem se posicionado no mercado. Acho que então aqui a gente quebra esse slide em 5 peças. A primeira delas é o trabalho de crescimento orgânico, presencial e também EAD. Eu diria que até o ano passado as vias de crescimento presencial e EAD elas eram trabalhadas em separado, mas agora com a convergência de produtos e unificação de produtos, isso tem sido feito de forma cada vez mais unificada dentro de um projeto que a gente chama carinhosamente de Campus 2.0. O que é isso? A criação de novos cursos presenciais, em paralelo o lançamento do EAD nessas unidades e a junção dos produtos, ou seja, junto com o EAD, que tradicionalmente seria como a gente está tendo aqui, né, uma aula online, numa plataforma de ensino, mas também fazendo um trabalho de venda de produtos híbridos ou semipresenciais. Qual é a diferença? O híbrido é quando o aluno tem as aulas teóricas 100% online e as aulas práticas ele faz dentro da sala de aula, e o semipresencial é quando o aluno faz aulas teóricas no meio de uma turma também presencial. Então ele faz a aula teórica presencial e também faz aulas teóricas no modelo 100% online. O que tem de vantagem com isso? Antigamente, nós lançávamos a unidade com 5 cursos, sem o EAD, porque não tínhamos a licença, e aí a gente esperava 2 a 3 anos para ter todo o portfólio de cursos, e aí sim conseguir ter um ramp-up mais rápido, mais lento, né? Ou, na verdade vai ser mais rápido a partir do 3º ao 4º ano. Com o modelo do Campus 2.0, algumas coisas mudaram. Primeiro, eu já tenho credenciamento de unidades há mais tempo, e com isso nós vamos ter os cursos presenciais já num nível entre 10 a 15 cursos lançados, e por ter esses cursos, especialmente os cursos de saúde e de engenharia lançados, nós podemos
já também lançar todos os cursos EAD, inclusive os híbridos e semipresenciais, dentro dessa mesma plataforma, o que nos dá uma eficiência operacional maior do que o tradicional e também nos dá uma vantagem grande de ter um leque relevante de cursos que nos dá potencial para ter um ramp-up mais ágil. A segunda parte da nossa estratégia de crescimento está na consolidação da Uninorte, como eu falei, foi adquirida agora em abril. A gente espera agora pela aprovação do CAD. Normalmente, uma transação dessa natureza leva entre 3 a 6 meses para ter aprovação. Então, provavelmente no final do ano, a gente deve consolidar uma empresa que tem uma margem operacional na faixa dos 10% de margem EBITDA. Como a Ser Educacional trabalha com margens bem maiores do que essa, a gente acredita que a gente consegue gerar sinergias operacionais para que essa aquisição não seja muito mais rentável daqui para frente. E, paralelo a isso, um foco muito grande em rentabilidade, especialmente porque os anos que a gente tem passado são anos ainda desafiadores, o volume de formaturas de alunos do tempo ali do FIES entre 2012 e 2014, ele é relevante até esse ano. Temos também um ambiente onde as taxas de evasão estão elevadas, então é importante que a gente tenha um ajuste bem contínuo das nossas operações, que é uma coisa que a gente tem conseguido fazer bem, especialmente nesses anos de 2018 e 2019. Em paralelo a isso, ter um sólido controle de investimento, especialmente porque, como as nossas unidades lançadas mais recentemente já têm alguns anos de operação, então o CAPEX dela já está contratado. E, juntando tudo isso, nós temos o que a gente chama de ser digital. O que é isso? É justamente esse trabalho que nós temos feito de integração de produtos. Além de integrar os produtos, o que a gente tem feito de maneira bem forte é fazer um processo de robotização cada vez maior do nosso back-office. Isso é muito importante, por quê? Porque uma das vantagens competitivas da Ser Educacional é justamente ter uma integração completa da sua matriz curricular, ou seja, independente da marca, a matriz curricular das nossas instituições é a mesma. Isso permite não só um controle acadêmico muito forte, mas também a capacidade de gerar um ensalamento maior, e o ensalamento maior nos dá mais alavancagem operacional. Além disso, o ser digital traz um processo de inovação muito importante, né? A educação está num processo de transformação, a integração de produtos é uma coisa que vai nos ajudar a fazer essa penetração tão desejada de mercado, e nada como ter um processo integrado de forma não só digital, mas culturalmente a empresa ser uma empresa focada na inovação, para que a gente tenha uma forte consolidação desse novo modelo de ensino, que certamente vai ser o modelo de ensino híbrido. E o mais recente, que nós anunciamos aí na semana passada, nós fizemos uma nova política de dividendos. A nova política de dividendos tem a ver com um trabalho estratégico que nós desenvolvemos aí nos últimos 18 meses, baseado em algumas premissas. Primeiro, a que eu falei no começo, nós temos já unidades recentemente abertas que vão nos ajudar a crescer no futuro. Segundo, o CAPEX, né, o investimento para essas unidades já foi substancialmente contratado. E terceiro, nós fizemos uma aquisição já importante que vai nos ajudar a crescer numa região que nos é importante, com uma boa geração de margens operacionais, e associado a isso, a Ser Educacional tem gerado um bom caixa operacional nos últimos anos. Eu me arrisco a dizer que a nossa empresa é a que tem melhor conversão de EBITDA em caixa do setor. Particularmente, eu acho isso muito importante, porque é um setor de serviços e em serviços, quem não gera caixa operacional não tem necessariamente ativos, né? Então a falta de ativos ela não te dá garantias para eventuais dívidas, né? Então é importante ter... Oi?
Não, desculpa, eu vou interromper, porque você falou uma coisa que é muito importante e eu quero deixar bem claro, assim, bem frisado, que é o EBITDA ele é um proxy de geração de caixa, mas ele não necessariamente ele é a geração de caixa. Então é uma coisa que vale a pena sempre prestar atenção é como esse EBITDA conversa com a geração de caixa, e quão efetivo eles têm sido isso. Então é muito bom ponto. Eu vou fazer algumas inserções justamente para ajudar a entender e a deixar claro aí algumas coisas que são importantes olhar quando a gente está analisando uma empresa. Ok. Então, com isso, o que a gente decidiu? Criar uma. A gente já tinha uma política de dividendos, nós fizemos uma atualização dela. A primeira parte dessa política foi aumentar a nossa distribuição de dividendos, que até o ano passado era de em torno de 17% do lucro. Né? Até o ano passado nós não distribuíamos o dividendo do ProUni. O ProUni é um programa do governo federal que troca imposto de renda por vagas na faculdade, ou seja, a carga tributária da ser educacional é de só mais ou menos 4%, o que é interessante dado que a conversão de EBITDA em lucro líquido passa a ser bem mais elevada do que a maioria dos outros setores. E a segunda coisa que a gente fez foi anunciar na semana passada um pagamento extraordinário de 250 milhões. Por quê? Porque nós temos uma geração de caixa relevante, a gente imagina que continua gerando um caixa relevante, fizemos uma aquisição interessante para a gente, e mesmo depois da aquisição e dessa distribuição de dividendo, a Ser Educacional seria ainda uma empresa com caixa líquido, ou seja, nós temos mais caixa do que dívida na empresa. E como a gente espera continuar gerando caixa nos próximos anos, a gente achou por bem fazer uma distribuição maior agora e também até como forma de melhor remunerar os nossos acionistas, esse aumento da política, né, do aumento da distribuição do lucro líquido, vai ajudar, especialmente o investidor de longo prazo, a ter um retorno mais interessante semestral do investimento que ele tem na nossa empresa. Bom, agora eu vou entrar um pouco no detalhe da operação, de como que essas vias de crescimento e a nossa forma de operar funciona. Né? Primeiro, o modelo que a gente chama de proposta de valor, ele é baseado em alguns aspectos importantes. Né? O primeiro é a localização da unidade. Uma unidade bem localizada é tudo. Hoje está cada vez mais relevante unidades dentro de shoppings. Por que isso? Porque hoje os shoppings, além da localização boa, oferecem segurança. Os shoppings estão precisando de novas fontes de tráfego, então a gente consegue boas taxas de aluguel para a nossa operação. E o que a gente chama de modelo Campus 2.0, que são unidades de porte mais intermediário em termos de tamanho, o shopping acaba sendo muito interessante, porque o custo de reforma é baixo e é uma coisa bem aspiracional para o aluno. Outra coisa que é muito importante é a infraestrutura. Por exemplo, nossas unidades todas têm Wi-Fi gratuito para os alunos, a estrutura dos laboratórios é comparável a qualquer instituição de ponta no Brasil. Todas as nossas salas de aula, isso é importante, no Nordeste todas têm ar-condicionado, o que não é necessariamente só pelo conforto, é porque o aluno também consegue prestar mais atenção na aula e você consegue dar mais alavancagem operacional para a sua sala de aula, uma vez que você pode conseguir ali ter um número um pouco maior de alunos na mesma sala, dado que a temperatura é mais confortável. Outro ponto importante é a qualidade acadêmica, é como que a gente faz o aluno ter certeza de que ele está numa instituição de ensino onde ele tem não só uma qualidade que é aprovada pelo MEC, mas também indicadores que podem levar ele a ter uma percepção melhor dentro do mercado de trabalho. E o quarto item, que eu até mostrei mais cedo, essa importância que a gente dá em ajudar o aluno a ter uma progressão de carreira, colocação profissional, seja pela empregabilidade ou pela trabalhabilidade. Isso é o pilar do trabalho que a gente faz, que é
fundamentado pelas marcas regionais muito fortes que a gente tem. Então, nas nossas regiões, especialmente Recife, João Pessoa, Belém, agora mais recentemente Fortaleza, as marcas são extremamente bem reconhecidas pela população e isso nos ajuda a competir, especialmente agora que a gente tem um cenário de mercado bastante comprimido, né, em termos de oferta e demanda. Na página 17, essa aqui eu diria que é um pouco a menina dos nossos olhos, é a nossa plataforma do EAD. Nosso EAD tem absolutamente tudo que qualquer player de grande porte estabelecido nessa indústria tem. Nós temos desde essa foto do centro, é o nosso QG do EAD, nós temos ali os nossos tutores, os geradores de conteúdo, o administrativo do EAD, nós temos em torno de 20 estúdios para fazer transmissões ao vivo para os nossos alunos a partir de lá. As nossas unidades também têm estúdios EAD, então os professores localmente ali também conseguem entrar na sala de aula. Temos a Sofia, que é a nossa software de inteligência artificial, que é um tutor que está aprendendo os conteúdos do ensino à distância e consegue responder para os alunos de forma online. Isso ainda está em fase experimental, mas enfim, a gente tem uma plataforma bastante completa. O investimento foi feito majoritariamente entre 2016 e 2017 e agora está em pleno processo de rollout. Aqui no slide 18 a gente tem o status do nosso plano de crescimento orgânico. Como vocês podem ver, nós fizemos as aberturas de unidades no final de 2017, então foram 14 unidades abertas nesse período, e são essas as unidades que a gente espera no ensino presencial a começar a ter o processo de ramp-up a partir do meio desse ano para o ano que vem. Outra coisa interessante que esse quadro mostra é o número de credenciamentos que nós temos. Então, desde do processo de IPO, nós credenciamos 71 unidades e temos 35 unidades que estão credenciadas, nós estamos segurando o início das operações. Por quê? Porque hoje nós queremos focar nessas 14 unidades, que a gente trabalha com que elas se desenvolvam agora nos próximos anos, e assim que a gente tenha mais conforto de que essas unidades já têm um certo volume de desempenho, nós pretendemos abrir mais unidades. Por que isso é importante ter unidades credenciadas e não abertas? Porque, como eu falei no começo, uma unidade entra em credenciamento com só 5 cursos. Então, é importante que elas estejam nesse processo de recebimento de novos cursos, credenciando mais cursos, para que quando elas abram com um portfólio de cursos mais extenso no presencial e entrem nesse conceito de Campus 2.0, vendendo mais cursos e toda a plataforma de EAD que a gente estabeleceu. O gráfico de baixo mostra a evolução do nosso número de polos. Pela regra atual, nós podemos abrir até 800 polos por ano. Então, a regra é claramente bastante aberta, a gente não tem mais restrição nenhuma para abertura de polos, mas, por outro lado, nós temos aí uma maturação desses polos existentes bastante suficiente aí para os próximos anos e pretendemos abrir mais polos assim que a gente consiga ter uma rede de polos parceiros que trabalhe de forma mais consistente, e isso leva um tempo de maturação. No slide 19, como eu falei, a gente tem uma série de aquisições na nossa história, então aqui é um detalhamento dessas aquisições. Majoritariamente a Acer se especializou em aquisições entre pequeno a médio porte. De transações maiores históricas são a UNG, a UNAM e mais recentemente a Uninorte. São transações ali entre 18 a 25 mil alunos. O que é importante numa aquisição para a gente hoje? Marca regional é muito forte. Ao tipo de licença, se é uma licença universitária ou de centro universitário, por conta da autonomia dentro da cidade. E, claro, uma operação que tenha uma qualidade de ativo do ponto de vista do que a gente chama de double turnaround. O que é isso? O turnaround duplo é quando a gente tem potencial de crescimento de receita, ou seja,
existe algo que a gente pode fazer naquela instituição, que a gente possa aumentar a base de alunos, ou preferencialmente os dois, né, que é uma operação que tem uma margem menor e que a gente possa trazer a operação adquirida para os nossos patamares de margem. E aqui no próximo slide, a gente trata justamente do detalhe da aquisição da Uninorte, que é uma operação em Manaus. A Uninorte ela pertence à Laureate. A Laureate hoje é uma das maiores instituições de ensino do mundo. Ela vendeu uma série de ativos no mundo afora e decidiu pela venda da Uninorte esse ano. Nós participamos do processo competitivo e fechamos a transação por 195 milhões de reais, que é um múltiplo de mais ou menos 10 vezes EBITDA, tem 25 mil alunos e é uma marca extremamente reconhecida na cidade, com 3 campi, e vencedora do que é chamado Top of Mind por 8 anos consecutivos na cidade. O que nós vemos na Uninorte? Exatamente o potencial de double turnaround que eu falei mais cedo. É uma instituição que não vende EAD 100% online. A gente acredita que no mercado, especialmente no estado do Amazonas, isso é muito importante dada a dispersão populacional que tem no estado. A outra coisa importante é que a margem operacional da Uninorte é de mais ou menos 11%. A gente acredita que isso pode ser bastante desenvolvido nos próximos anos. E aqui no slide seguinte, a gente mostra um pouco dessa relevância de uma marca como a Uninorte para ser educacional. Nós passaríamos na região Nordeste a ter as 2 marcas mais fortes, da região Norte, o que é extremamente complementar à nossa posição geográfica. Nós já temos a marca mais reconhecida da região Nordeste em média, passamos a ter as marcas mais reconhecidas do Norte, com uma operação que tem um bom potencial de expansão, especialmente o EAD. E lembrando também, a Uninorte tem 3 campi. O campi da zona norte da cidade de Manaus é totalmente novo. Teve o primeiro processo de captação feito agora em 2019. Então, a gente tem um sentimento positivo com essa transação por conta do que a gente pode agregar a essa operação e também por conta do quanto que essa marca pode ser relevante, especialmente para o EAD, que é um produto não explorado pela Laureate quando detinha a marca Uninorte. No slide 22, eu detalho um pouco o que é o projeto Ser Digital. O Ser Digital ele começou em abril do ano passado. Nós contratamos a Accenture para nos ajudar nesse processo e, basicamente, ele trabalha em 3 frentes. A primeira frente é a integração de produto que eu falei. A segunda frente é aquela integração melhor de back-office, mas o que está por trás disso é um conceito que a gente chama de experiência do aluno. O que é isso? Toda instituição de ensino que tem um alto nível de integração operacional, ele tem, por natureza, um trabalho importante a ser feito do ponto de vista de melhorar a vida do aluno dentro da instituição de ensino. Então, por exemplo, processos que demoravam uma semana para serem concluídos, por exemplo, um aluno que quer mudar do curso de Direito para o curso de Administração, por exemplo, ele precisa ter um trabalho de análise dos cursos que ele já fez e que a gente chama de integração das matérias, para saber o quanto de curso de administração ele precisaria fazer no futuro. Então, isso era um processo que demorava, porque precisava, por exemplo, que os coordenadores de curso conseguissem fazer o matching dessas matérias. Isso é um processo que demorava, às vezes, uma semana. Com o Ser Digital, esse processo passa a ser feito, por exemplo, em algumas horas. Isso ajuda muito, porque o aluno fica muito mais satisfeito e traz uma experiência operacional muito mais em linha com o que ele tem no dia a dia. Né? O que o aluno tem no dia a dia dele? Ele vai no Internet Bank, ele faz as coisas dele online pelo banco, ele quer o carro, ele chama o Uber pelo celular, ele quer a comida, ele chama o iFood. Então, essa experiência, o próprio aluno está mudando ao longo do tempo.
e as universidades também precisam se adaptar a essa nova realidade. Então, ser digital não é meramente integrar produtos, é fazer com que o aluno tenha uma vida acadêmica mais interessante, uma flexibilidade para trocar do EAD para o presencial, do presencial para o semi e vice-versa, e também, obviamente, um trabalho muito grande de otimização operacional para a nossa empresa. O outro lado do digital é a parte organizacional, ou seja, a transformação digital precisa ser feita de dentro para fora. Então, foi feito um trabalho grande de conscientização dos nossos colaboradores ao ponto de que 90% do plano de implantação foi feito por sugestões dos nossos próprios funcionários. Isso ajuda muito no que a gente chama da criação do ambiente de inovação, que é certamente um dos pilares, que em educação vai ser muito importante, porque em educação tem um fenômeno que a gente chama de EdTech. EdTech o que é? É, obviamente, o ensino à distância, mas aliado por formas diferentes de oferecer os conteúdos e formas diferentes também da gente conseguir trazer o conteúdo e precificar os conteúdos. Então, o ser digital ele nos ajuda a entender melhor o universo das edtechs, e nós criamos, e até mostro na página seguinte, um trabalho relevante no que a gente chama na Overdrives. Overdrives é uma aceleradora de startups que nós criamos em Recife. Hoje nós temos 16 empresas sendo fomentadas nessa aceleradora, e é também, além de acelerar startups, ele é o ambiente que nós usamos para fazer os workshops com os nossos próprios funcionários. E o terceiro pilar do Overdrives é também ser um ambiente onde é possível que nós criemos soluções para empresas. Nós usamos os alunos das nossas universidades para criar soluções de inovação para empresas ali na cidade do Recife. Outra coisa que o projeto Ser Digital já trouxe de concreto é o novo portal do aluno, que é muito mais intuitivo e ajuda nesse trabalho no trabalho de melhoria de experiência do aluno, que é a agilização dos processos que ele pede, e também o ambiente mais intuitivo. Isso também virou um portal para os docentes, onde o docente consegue ter o acesso às provas que ele dá, às notas que ele dá, e fazer o trabalho dele de back-office de maneira mais eficiente, e todo o processo de melhoria de back-office, introduzindo ferramentas de inteligência artificial. Um deles que eu gosto de citar muito é o que a gente chama de Servitention System. O que é isso? É um trabalho, é uma rede neural que, com a ajuda de experiência artificial, faz com que a gente analise todas as atividades dos alunos dentro da instituição, e ele cria 2 scores. O score 1 é a probabilidade desse aluno evadir. Então, a gente identifica por inteligência artificial a chance que um aluno tem de evadir, pode ser por motivo financeiro, por falta de nota, etc. E a outra é o score de crédito, ou seja, qual é a chance daquele aluno conseguir pagar a faculdade em dia e como fazer a negociação com esse aluno. E o grande projeto final que o Ser Digital está trazendo é aquele que eu falei anteriormente, que é o processo o Campus 2.0, ou seja, a transformação das unidades novas em unidades que podem vender todos os tipos de curso que nós temos na nossa grade, e também esse projeto está sendo levado para as instituições maiores, especialmente as instituições da Ser Educacional, que eram fortes presencialmente, mas agora passaram a vender os cursos EAD, e mais recentemente temos a introdução do semipresencial, ou seja, o aluno entra como EAD e passa a ter aulas práticas e teóricas misturadas dentro da grade operacional presencial, o que, como eu falei antes, ajuda a gente a aumentar a nossa capacidade operacional. No slide 25, é um en passant também, isso é
um slide que detalha bastante o nosso back-office, né? Nós temos uma operação totalmente integrada, desde o financeiro até o acadêmico, que nos permite fazer o ganho da nossa alavancagem operacional por meio da integração dessas 60 unidades e 250 polos. A gente tem uma plataforma que nos ajuda também a procurar. A gente tem, por exemplo, uma inteligência de mercado centralizado. Então, a gente consegue identificar rapidamente, por exemplo, na parte comercial, a mudança de precificação de um competidor numa cidade e comparar se esse mesmo competidor está fazendo mudança de precificação em seus cursos em outra cidade. Então, quando você centraliza suas atividades, não é só um ganho operacional por redução de custo. Tem um ganho operacional porque as estratégias de marketing são segmentadas, a área comercial começa a pensar estrategicamente de forma segmentada e a agilidade de tomada de decisão é muito maior. Por isso que um dos fortes da Ser Educacional hoje, historicamente, é esse, e por isso que o Ser Digital é tão importante, porque quanto mais evoluído fica o seu back-office, maior a capacidade hoje de você agregar inteligência no seu processo de tomada de decisão. Bom, a última parte, para não ser muito cansativo, espero não ter tomado tempo demais aqui nessa apresentação, é a parte financeira que eu prometi que eu vou passar rapidinho. A nossa empresa, como eu falei, tem passado por esse processo de formatura dos alunos do FIES e como você pode ver pelo gráfico vermelho, historicamente era 40% da base de alunos, hoje está em 19%. Grande parte disso é a formatura da própria base de alunos do FIES, mas a outra parte também é por conta do crescimento, especialmente do EAD. Vocês podem ver ali no gráfico cinza, a Ser Educacional entre 2013 e 2014 também tinha um programa chamado Pronatec, que era um programa ali do governo federal que era focado no treinamento de pessoas em cursos técnicos. Esse programa foi abandonado em 2015 e aí por isso explica essa redução expressiva da base de alunos. Hoje não tem praticamente nenhum aluno do ensino técnico do Pronatec. Eles foram substituídos por um outro segmento, que é o segmento dos jovens aprendizes. Em termos de resultado, nossa receita líquida tem ficado estável nos últimos 2 anos, pelos motivos que eu falei antes. E aqui a nossa margem EBITDA teve seus melhores momentos ali entre 2014 e 2013, o auge do processo do FIES e o processo que a empresa estava com uma eficiência operacional bastante grande, e hoje a gente tem estabelecido aí uma margem mais próxima dos 25% a 27%. O slide 29, eu acho que o maior destaque, além da posição de caixa líquido que nós temos, o CAPEX que tem caído ao longo do tempo, especialmente porque os investimentos para o crescimento futuro, eles já estão contratados, então o que nós temos que fazer daqui para frente é a maturação deles. E é isso. Eu acho que eu fiz uma apresentação relativamente longa, espero que dentro da encomenda da Elo, e fico à disposição para responder as eventuais perguntas. Excelente, Rodrigo, super obrigada. Eu achei bem boa, assim, eu acho que eu vou até começar a sugerir que sejam mais longas mesmo as apresentações, porque são bem completas. Então, dá para sentir exatamente o que a empresa está passando, o que ela está vivendo, e aí ter uma visão mais clara do que, meio que de onde vem o valor e como é que ele vai, como é que a gente deve entender a empresa daqui para frente. Então, foi excelente, perfeito. Quer uma pausa ou a gente já toca para o Q&A? Não, já tomei minha aguinha aqui, vamos embora. Então tá bom. Gente, estão liberadas as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, faz lá no Q&A. E aí eu vou perguntando e eu tenho muitas perguntas também, então não se preocupe. Pergunta número 1 é do Bruno. Vocês planejam também entrar na educação básica como Croton e SEB? Não, nosso foco é ensino superior. Nós temos uma participação ainda pequena no mercado comparado aos grandes players. A Ser ela está se não me engano, a 8ª maior empresa do setor, mas a distância entre o 8º, primeiro, segundo e terceiro é razoavelmente grande. Outra coisa interessante é como nós somos novos no segmento do EAD.
o EAD vai ser uma transformação muito grande para o setor, né? Como eu falei, tem o EAD por si só, mas a própria integração dos produtos. Então, a gente acha que se a gente focar no nosso segmento, eu acho que a gente tem mais valor para gerar para os acionistas. Excelente. A próxima pergunta do Guilherme é a seguinte: boa noite a todos. Rodrigo, você pode explicar um pouco sobre o que faz a SER ter essa carga tributária reduzida de cerca de 4%? Em torno de 9% da base de alunos ela é direcionada ao ProUni. Como é que funciona o ProUni? Você tem o reconhecimento da receita bruta, e aí você coloca esses alunos ProUni para dentro, e aí você deduz essa receita como um desconto sobre a receita bruta. Então, a receita líquida ela já é excluindo os alunos do ProUni. Quando vai calcular o imposto de renda, você pode abater uma parte dessa receita que você deduziu da sua carga tributária. E aí a carga tributária cai substancialmente, porque esse é o formato do ProUni. O ProUni ele é um programa muito interessante para o governo. Por quê? Porque não são todas as empresas do setor de ensino superior que necessariamente têm um índice de rentabilidade alto. Então, o que acaba acontecendo é que muitas empresas oferecem o ProUni e acabam não conseguindo ter um abatimento tributário tão grande assim. Excelente. Rodrigo, eu só pedi aquele favor para você parar de share, que aí o pessoal vê você maior. Peraí. Compartilhar. Tá bom, enquanto isso eu pergunto a próxima, a pergunta do João Pedro. Rodrigo, boa noite. Obrigado pela apresentação, foi bastante elucidativa. Gostaria de saber se a SER tem a intenção de expandir para a região sul-sudeste do país. Moro na Serra Gaúcha e vejo claramente a carência de universidades privadas de qualidade na região. Peço perdão caso já tenha falado sobre isso, cheguei atrasado na apresentação. Nós temos um interesse em ser um player nacional. Hoje, se a gente considerar os polos EAD, nós somos um player nacional. A questão no ensino superior é a relevância das marcas. Então, para a gente, para ter uma presença relevante na região sul, seria necessário fazer uma aquisição. Porque como as nossas marcas são muito conhecidas no Nordeste, mas desconhecidas no Sul, e o Brasil, ele não quero falar a palavra mais adequada, talvez, o Brasil é muito regional, né? Então, essa questão das marcas é muito relevante. Então, eu diria assim, estamos presentes no Sul, mas seria muito difícil com que a gente, com as marcas atuais, tivéssemos uma presença relevante. Bom. Próxima do Paulo. Digitalização permitiu ao varejo dominar o crédito que antes era dominado pelos adquirentes. Com isso, temos maior retenção de recebíveis. Como isso pode ser trazido para o ramo educacional e se estão pensando em algo que ajude a SER a ganhar nas operações de crédito? Se é que estão olhando isso, claro. Olha, essa aí é a grande pergunta do setor. Nós financiamos os alunos, mas a gente tem uma visão um pouco, talvez, conservadora sobre o tema. Por quê? O ensino superior ele tem uma particularidade, né? Primeiro, uma vez que o aluno assina o contrato semestral, ele não pode ser retirado do contrato até o fim dele. É uma lei que existe. Então, é uma dificuldade financiar um aluno por conta da capacidade de pagamento natural do consumo, do crédito ao consumidor tradicional. O segundo é que não tem essa possibilidade de retirar o aluno antes do término do contrato. O terceiro ponto, que esse é importante, né, não existe ativo de cobrança. Então, por exemplo, no varejo, se alguém não paga o carro ou a televisão, esse ativo pode ser recolhido. No ensino superior, isso não é possível. Então, o crédito ao consumidor ele seria de longo prazo, porque é um curso de 4 anos, então é difícil você encontrar já nos bancos crédito ao consumidor tradicional, especialmente para o volume financeiro que isso acaba se acumulando ao longo do tempo. Então, a forma que a gente faz o financiamento ao aluno, a gente tem um produto chamado Educred. Como é que a gente faz? A gente financia em torno de 50% da mensalidade,
e o aluno paga, depois de formado, esses 50% pelo mesmo período do curso, ou seja, se é um curso de 4 anos, ele paga 4 anos depois. Como isso é um produto muito arriscado para a gente, pelos motivos que eu falei antes, a gente faz o que a gente chama de financiamento da base incremental de alunos. Trocando em miúdos, a gente financia só 3% da base de alunos. Por que isso? Por conta da gestão do risco e porque para a instituição é um aluno incremental, ou seja, se eu perder este crédito, eu não vou sofrer nos meus resultados. Por outro lado, como eu estou colocando mais alunos na mesma sala de aula, esses alunos vão aumentar a rentabilidade da sala. Então, se é uma sala já formada e eu trago 3, 4 alunos a mais, isso me ajuda na rentabilidade. E se por acaso esses alunos forem inadimplentes, eu não vou ter um risco de ter uma margem operacional negativa naquela própria sala de aula. Por isso que a nossa visão do crédito é restrita, porque no Brasil é muito difícil dar crédito de longo prazo para o consumidor, e no nosso caso, como é serviço, é muito difícil você financiar em muito volume a prestação de serviço. Mas nesse caso, você espera terminar de formar a turma e a partir daí está liberado da crédito? A gente forma o crédito nas turmas que a gente sabe que são criadas. Por exemplo, a gente sabe que um curso de Direito em Recife sempre forma turma. Então, eu não preciso esperar a turma formar, eu já tenho algumas vagas direcionadas ali. Ou, por exemplo, o curso de Psicologia de João Pessoa. Esse é um curso que tradicionalmente vai formar turma, e assim por diante. Entendi, legal, obrigada. Próxima pergunta é do Gabriel. No começo, você comentou a evolução dos indicadores financeiros e operacionais da empresa desde o IPO. Por que você acha que isso não refletiu ainda no preço da ação? Está de lado desde o IPO. Olha, eu não gosto muito de falar do preço da ação. Eu acho que o mercado ele é o senhor do preço da ação. O que a gente entende, acho que um comentário que é relevante, o setor passou por muitos percalços por conta de todo o episódio do FIES, Pronatec, e hoje esse ambiente econômico que depende de uma queda mais substancial do desemprego para que o setor volte a crescer. Quando a gente olha os últimos 3 anos, não teve um crescimento substancial das operações, dos resultados. E eu acho que o mercado um pouco reflete o temor sobre como vai ser o futuro do Brasil, especialmente no setor de ensino superior, onde o desemprego ele é, de fato, o maior gerador de novas matrículas hoje, dado que não tem nenhum sistema de financiamento para o aluno, seja privado, seja do governo, que faça com que o aluno consiga ter mais fôlego para pagar as mensalidades. Legal, obrigada. Parabéns pela apresentação. A Ser acompanha as investigações envolvendo o FIES. Aproveite e nos fale sobre compliance na Ser. Olha, a gente acompanha todos os movimentos do FIES, a gente sabe que o programa foi desenvolvido ao longo de 2012 até hoje, ele ainda existe, sofreram uma série de mudanças. A gente tem um compliance muito bem feito, a nossa empresa tem um trabalho de auditoria interna, que eu acho que funciona muito bem. Não tivemos nenhum processo até hoje, seja do MEC, seja de qualquer entidade do Estado, reclamando de alguma conduta incorreta da nossa parte. E eu acho que o programa funcionou enquanto ele foi desenvolvido. Eu acho que ele tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas, mas eu acho que é uma questão de Estado definir o quanto que se quer investir em financiamento estudantil ou não. Acho que não nos compete aqui a dizer como as coisas devem ser feitas, mas sim trabalhar com os órgãos com o desenvolvimento da forma que o Estado determina, né? Não é a gente que comanda o Estado, é o contrário, nós somos prestadores de serviços para o Estado quando se compete tanto ao FIES como ao ProUni. Obrigada. Mais uma aqui, do Paulo.
Se a evasão nos cursos online é maior do que nos presenciais, como reverter esse cenário? Como a SER olha para esse indicador de evasão? A evasão do curso online é maior, especialmente por conta da necessidade do aluno ter um autocontrole grande, né, para conseguir trabalhar diariamente nos estudos. Né? Para você se formar no EAD, na SER, são necessários pelo menos 16 horas de estudo por semana. E não é fácil para quem trabalha, estuda. O perfil do aluno do EAD é interessante, né? Ele é majoritariamente feminino, normalmente são mulheres com filhos, já casadas, com mais de 30 anos, e é claro, exatamente o perfil. Mas a dificuldade, tanto o sentimento de pertencer, porque você não tem um convívio social, né, necessariamente, uma disciplina para estudar essas 16 horas por semana, elas levam a uma evasão maior. O que nós fizemos? Fizemos dois movimentos importantes. O primeiro foi a criação de um negócio chamado tutor guardião. O que é o tutor guardião? É uma pessoa que é focada em entrar em contato com o aluno, não necessariamente para falar de assuntos acadêmicos, mas justamente para ajudar esse sentimento de pertencer do aluno. A outra coisa importante foi o que a gente tem ali na plataforma do EAD, a gente tem um índice de controle muito grande para cada acesso. Então, a gente sabe não só os acessos desse aluno, mas pelo Servitation System que eu mencionei antes, a gente consegue mensurar qual é o índice de evasão provável daquele aluno. E aí esse tutor guardião fica atuando em cima. Então, isso tem ajudado muito, foi um dos maiores fatores de melhoria da nossa evasão no EAD. No presencial, a evasão é um pouco diferente. A grande parte da evasão, do aumento de evasão que a gente tem tido, é por razão financeira. E aí é uma decisão difícil de cada instituição, né? Mas a nossa é de preservar aquele aluno que tem capacidade de pagamento, tentar negociar com aqueles que têm mais dificuldade, mas se ele não tem condição de pagar a instituição, a gente geralmente não mantém esse aluno matriculado. Faz sentido. Uma aqui, aproveitando de evasão, do Elter, qual a taxa de evasão dos alunos presencial e EAD e quais são os principais motivos da evasão? Você falou já um pouco, mas só para... A evasão presencial nos anos de economia crescente, ela gira em torno de 11% a 12% por semestre. Agora, ela está na faixa dos 15% ao semestre. Ou seja, esse aumento é basicamente por motivos financeiros. No EAD, o índice de evasão é bem maior, é na faixa dos 30% ao semestre. A indústria, ela gira em índices mais baixos. Como a gente é novo no setor e a nossa base de alunos ainda é pequena, o índice de evasão acaba sendo maior. A gente entende que a evasão vai se estabilizar na faixa dos 20% a 25% também, quando a nossa base amadurecer. E nesse caso, assim, a ideia é, no primeiro semestre, isso é 40%, 50%? Como que... É alta, a maior parte da evasão acontece no primeiro ano, no presencial e no EAD. No EAD é interessante porque o volume de evasão é altíssimo no primeiro ano, mas ele cai de forma bem forte a partir do segundo ano. No presencial é um pouco diferente, existe uma evasão de segundo ano que acontece muitas vezes porque o aluno acaba, ou pelo problema financeiro, mas a percepção de que o curso não era aquele que ele gostaria de fazer, e por ser um público mais da faixa dos 18 a 24 anos, ela acontece mais no segundo ano. Obrigada. Agora uma do Douglas. Boa noite, Rodrigo. Você vê algum risco do governo retirar esse benefício, dedução fiscal do ProUni? A lei do ProUni vai até 2024. Eu pessoalmente acho que, dado o benefício que o governo federal tem, pelo que eu falei antes, eu acho difícil o ProUni acabar, especialmente antes do término da lei.
Mas alguma mudança, a expectativa de mudança no formato, no percentual de bolsa, alguma coisa nesse sentido? Ou a ideia que vocês acham é essa que se mantém? Eu nunca ouvi falar de mudanças no ProUni, para ser bem direto. Não, eu não ouço de mudanças no ProUni. Olha, eu cheguei nesse setor em 2015, né, quando eu entrei na empresa. Eu nunca vi tratarem de mudar o ProUni, não me lembro. Obrigada. A próxima é do João. Boa noite, obrigado pela apresentação. Rodrigo Elô, pela oportunidade. Rodrigo, você falou sobre inserções sociais e dos impactos da marca. Saindo um pouco do plano qualitativo, vocês avaliam esses impactos com métricas? Se sim, como isso vem se desenvolvendo? Além disso, me parece que isso também deve afetar a visão do aluno sobre a instituição na questão da trabalhabilidade e da prática em si. Pode falar um pouco sobre isso? Isso é muito importante. Uma das coisas que a gente está desenvolvendo esse ano é um reporte que a gente chama de ESG, né, que é o ambiente, sustentabilidade e governança. E nesse reporte, uma das coisas que a gente está dando ênfase é justamente dar mais dados sobre justamente essas atividades. A gente até coloca ali, né, alguns números, como, por exemplo, o número de pessoas que a gente atende na área de saúde, quantos animais são salvos, quantas bolsas de estudo são dedicadas ao esporte e assim por diante. Mas as métricas vão ser mais aprofundadas. Uma dificuldade que existe no setor é dar uma métrica de empregabilidade, que é uma coisa muito forte lá fora. Aqui no Brasil é difícil porque são duas questões. Primeiro, entre as empresas brasileiras não existe um conceito unificado de empregabilidade para que se saia um dado. E a segunda coisa é a dificuldade de se fazer pesquisa com os alunos. Aqui no Brasil, uma dificuldade muito grande, você pode até falar com qualquer empresa de estatística, de determinar o nível de renda. Normalmente o brasileiro não gosta de dar muito dessa informação. Então, tem essa dificuldade, mas, por outro lado, a gente levantou uma série de informações adicionais sobre essa parte social que a gente pretende divulgar ainda esse ano. Legal, ficaremos no aguardo. Aí, duas perguntas, vou fazer uma de cada vez. A primeira é, o que leva a empresa a conseguir essa taxa diferenciada de conversão do EBITDA em caixa? Eu acho que é muito desse foco que nós temos no aluno pagante, ou seja, a gente talvez seja mais conservador na questão ali da negociação com os alunos. Isso nos ajuda bastante. Uma outra coisa é justamente o nosso conservadorismo com o financiamento ao aluno. Ou seja, quando a gente financia o aluno, a geração de caixa operacional cai porque está se reconhecendo 100% da receita, mas na prática o aluno está pagando metade da mensalidade, a outra metade ele vai pagar só lá na frente. O que isso faz? Né? Isso aumenta o prazo médio de recebimento e, obviamente, a conversão de EBITDA em caixa cai bastante. E a outra pergunta é nessa linha mesmo, qual que é a origem do conservadorismo no financiamento, dado que, no final das contas, ela é uma faca de dois gumes? A nossa estratégia, desde a mudança das práticas do FIES no final de 2014, foi que a crise foi mais longa, né? Mas a nossa tese foi a seguinte: a crise no Brasil duraria um pouco mais. Né? A gente imaginava que em 2017 o Brasil já estaria voltando a crescer. Então a ideia era manter a empresa com o balanço leve, a estrutura enxuta, focar nas unidades novas e assim que a economia voltasse, nossa rentabilidade aumentaria. O que acabou acontecendo é que a gente fez o trabalho de expansão e aí a economia acabou não crescendo até agora. Então, o que a gente continua fazendo? A gente continua mantendo a empresa leve, porque uma crise prolongada, ela é, na nossa visão, até pior para quem financia mais os alunos, porque o aluno não necessariamente vai estar empregado quando ele se forma, e aí o seu risco de crédito aumenta. E, nesse sentido, continuar com a empresa leve continuou sendo uma estratégia interessante, porque, primeiro,
a gente sabe exatamente a conversão de caixa que a gente tem em relação ao resultado operacional. E segundo, quando a gente mantém a empresa ajustada, assim que a gente tem, de novo, né, uma retomada de desemprego caindo, né, a chance da gente ter uma melhor, o incremento de receita se converter diretamente em margem operacional aumenta. Quando a gente financia muitos alunos, talvez isso seja mais lento, porque não necessariamente os alunos que estão com financiamento vão te dar um crédito ou vão conseguir te pagar rápido. Até para dar um dado, o nosso Educred tem um histórico de inadimplência de em torno de 25%. Então é um nível alto de inadimplência, não é um nível irrisório. Tem até isso que a gente evita um volume de financiamento muito elevado. Tem até uma pergunta mais sobre isso, que é como é que cobra um aluno inadimplente depois que ele se forma? Nós fizemos muitas coisas dos últimos anos e a que mais deu certo foi uma equipe interna que buscava negociar com os alunos quando eles se formavam. Claro, tem a questão do Serasa, né, de um lado, mas o outro lado o processo de cobrança realmente insistente, de olha, vamos negociar, você tem aqui o seu diploma da sua instituição, isso é importante que você tenha o seu nome limpo e que a instituição seja reconhecida pelo diploma que você conquistou. A gente tem no nosso call center muitos ex-alunos e alunos das nossas faculdades, então a capacidade deles falarem a mesma língua é bem interessante. A mesma coisa são as técnicas de cobrança, que a gente evoluiu muito, e acabou que a equipe interna tem um índice de recuperação bem maior do que as empresas terceiras. Tá, boa. Eu tenho mais algumas perguntas minhas que eu guardei para o final. A primeira delas é a seguinte: a base de EAD, porque você tem a sua geração de conteúdo. O trabalho de geração de conteúdo é o mesmo para todas as marcas ou tem diferenças relevantes? Qual percentual que a gente pode dizer que é o mesmo conteúdo? O conteúdo base é igual e você tem algumas mudanças. Primeiro, porque existem professores que são diferentes, então eles podem mudar um pouco o conteúdo. A grade curricular é a mesma, mas a forma de dar o conteúdo pode variar. Isso tem questões culturais. Isso no presencial? Nos dois. Tá. O EAD é um pouco mais centralizado, mas na prática a matriz curricular é a mesma e o aluno pode receber esse conteúdo de forma um pouco mais individualizada. Tá. A outra pergunta em relação à universidade lá de Manaus, que está com a margem de 11%, sendo que você trabalha na casa de uns 27%, esse pode ser um patamar, assim, se a gente enxerga que dá para chegar lá ao patamar atual e eventualmente ao patamar que vem o Brasil melhorando dos 34%, que é o que vocês tinham lá em 2013 e 2014? Bom, a gente estimou um valor presente de sinergias em 10 anos de 70 milhões para a Uninorte. O que, levando isso em números práticos, seria mais ou menos uma margem de 20%. Por que a gente colocou isso? Porque a gente não conhece a operação com a profundidade que a gente opera as nossas operações atuais. Então, a gente não quis considerar o 100% de transferência de margem entre a nossa operação consolidada com aquela. O outro lado é que quando a gente olha a margem consolidada da SER, ela é uma média das operações como um todo. A questão é que eu não tenho operações com mais de 10 mil alunos com 27%. Na verdade, as minhas operações com mais de 10 mil alunos têm margens ainda maiores. Só que a gente quis fazer, nesse anúncio, um trabalho um pouco menos duvidoso, para que a gente não tenha, na hora de entregar os resultados, uma coisa que a gente tem que voltar, olha,
isso aqui não aconteceu porque a gente não enxergou A, B ou C. O que a gente quis é mostrar que essa transação ela é uma transação que faz sentido, né, tanto do ponto de vista de valuation como do ponto de vista de execução. E quando as pessoas olham para a operação, eu acho que a margem é importante, mas estrategicamente a nossa presença geográfica ela é a parte mais importante dessa transação. Tá, o share deles lá ainda é pequeno, relativamente, sim. Tem espaço para crescer. Eles são os líderes do mercado, é um mercado bastante competitivo, mas eu acho que tem um espaço grande no EAD/híbrido para ser desenvolvido. Talvez no presencial, eu imagino que a Laureate já tinha uma operação razoavelmente eficiente lá. Legal. E a minha última pergunta para encerrar. 3 principais oportunidades de vocês aí, 3 principais desafios. Bom, qual é a nossa tese, né? Acho que acho que é talvez o ponto X aqui. E são 3. O desenvolvimento das 14 unidades que vão entrar nesse processo de ramp-up. A segunda é a oportunidade do EAD e a consolidação dos produtos. A terceira é a geração de sinergias pela integração da Uninorte. Essa é a tese. O que a gente acha é que o setor sofreu bastante, o investidor estrangeiro não olha para o setor de educação também. Se você pega o setor de consumo, além de uma diferença de múltiplos, né, entre o setor de educação e o setor de consumo ser bastante grande, tem uma razão por trás disso. Né? A razão número 1 é que o setor é regulado e setores regulados normalmente têm um desconto de múltiplos maiores, mas o segundo é porque a crise do FIES afastou o estrangeiro desse setor. Quando você pega o setor de consumo, tradicionalmente, o estrangeiro representa, às vezes, entre 80% ou 90% da base de acionistas. Na Ser Educacional, por exemplo, a gente está em mais ou menos de 60% da nossa base de acionistas é investidor estrangeiro. E muito por conta do risco que o FIES representou, ou ainda representa, dependendo de como você quiser analisar, em cima da história como um todo. Eu pessoalmente acho que a gente resolvendo o desenvolvimento dessas 3 oportunidades e voltando a ter a atenção do investidor tradicional, eu entendo que a gente tem uma oportunidade aqui. Aonde são os riscos? O risco principal do nosso setor é o desemprego e a economia. Como não existem ferramentas significativas para financiamento aos alunos, o que resta ao setor é que, principalmente no presencial, a queda do desemprego que gere renda disponível, que permita com que esses alunos possam pagar a sua faculdade e aí ter o retorno para o investimento deles depois de formados. Eu acho que esse é o grande risco que a gente tem no setor. Os outros riscos são claramente os regulatórios, né? Você tem um ambiente regulado que pode sofrer mudanças, e isso pode acontecer, e isso vem à nossa revelia. E o último risco que eu citaria para você, para dar 3 a 3, né? Eu acho que é sempre o de execução. Nenhuma empresa, eu imagino que vocês analisam várias por aí, ela pode ignorar que ela pode errar. E eu acho que esse é o ponto que é importante e que a gente tem que estar muito atento por aqui. Excelente. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, não deixem de entrar no site de RI, consultar relatório, ouvir teleconferência, pesquisar lá no formulário de referência, mastigar os números e nos veremos em breve com outras empresas. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que vocês têm que ter a coragem de sempre procurar as empresas. É muito importante isso. As empresas estão se dedicando cada vez mais a falar com os acionistas. Eu, às vezes, noto que o investidor, às vezes, tem um certo receio de ligar para as empresas. Eu acho que não deveriam ter esse receio, tem que ligar mesmo, fazer as perguntas, matar as dúvidas e investir a longo prazo. É isso aí. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado.